brusca, com o emprego diminuindo, salários reais parando de crescer. Vejam, setorizado. Bens de capital ainda sustentam um crescimento. Por quê? Porque planos de construção em fase de conclusão não são abortados, mas já se nota uma virada, já se nota uma primeira reversão. Bens intermediários, olha a queda brusca pelo fim da demanda. Bens de consumo duráveis é o que apresenta a queda mais dramática, e os semi e não duráveis são sempre os setores menos abalados. Claro que cai, mas existe uma inelasticidade bem maior em comida, em roupa, do que você tem para automóvel e para geladeiras, a linha branca em geral. O governo Lula sempre se orgulhou do crescimento do emprego com carteira assinada, realmente foi um número excepcional, mas isso começou a virar e daqui para frente a tendência é só de crescer. Talvez a gente tenha alguma sustentação por um crescimento do emprego informal, mas sem dúvida nós vamos ver uma rotatividade maior da mão de obra. A massa salarial está em queda bruta, a massa salarial é salário vezes quantidade, ela está sendo afetada dos dois lados. O salário real já não está conseguindo acompanhar a inflação e o nível de emprego, como nós vimos, está em queda. Concessão de crédito é interessante, quando você olha a pessoa jurídica, está em ascensão, claro. Quem ainda consegue algum crédito para ganhar um fôlegozinho para administrar o prejuízo, está procurando. Mas o crédito de pessoa física já está em queda livre. Inadimplência da pessoa física começou a subir, ainda não chegou nos níveis mais altos do passado, mas infelizmente nas próximas discussões vocês vão ver que a tendência é de agravamento. E o comércio, que é sempre a linha de frente, né? A interface direta com o consumidor, já apresenta um desaquecimento maior. Vocês têm aí as duas coisas. O varejista ampliado inclui a indústria automobilística, a venda de automóveis e material de construção civil. Esses foram os mais afetados. O resto começa agora a apresentar uma trajetória de queda. Então, essa sensação de que não está tão grave é porque nós estamos no pico, no melhor momento dos últimos 20 anos e a curva só começou a virar. Ao longo do ano, isso aqui vai se deteriorar significativamente. A construção civil é interessante, vejam as duas curvas. A curva verde é de insumos da construção civil. Então, ela continuou crescendo, mesmo depois que as vendas já haviam revertido. Por quê? Obra em acabamento, você já está com melhor terminar e tentar vender posteriormente. Mas já reverteu e daqui para frente nós vamos ter queda, tanto na venda quanto na produção de imóveis. Vamos falar de contas externas, tá? O que eu tentei mostrar para vocês no nível de atividade é que realmente nós estamos num momento muito bom, e isso é que está dando toda essa discussão, se a recessão vai ser profunda, se vai durar, esse primeiro trimestre, que primeiro trimestre, cresce primeiro trimestre, quarto trimestre desse ano nós vamos estar desaquecendo, não tenham dúvidas disso. Vocês vão ver, nós vamos estar falando aqui de um crescimento próximo de 1, isso é quase que um fenômeno estatístico, em relação ao que nós estamos hoje, é praticamente zero daqui para frente. Mas e as contas externas? Bom, as contas externas, vendo exportação menos importação, depois desse período lindo de boom que vocês veem aí, que chegamos quase a 50 bilhões de dólares de superávit comercial, isso aí já vinha minguando. E esse processo vai se acelerar. As exportações vão perder dinamismo, porque o mercado internacional vai estar frouxo, porque os preços internacionais vão estar muito mal e vão se aproximar, então, as curvas de importação e exportação. O saldo de 46 bilhões de 2006 vai se reduzir a menos de 10 ao longo desse ano aqui. Ainda assim, sem ter grandes dramas na balança, como eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente. Inflação. Bom, inflação é a tara do Brasil dos últimos anos. Primeiro, porque a gente não combateu, e depois, porque desenvolvemos aqui no Banco Central a filosofia de que cachorro picado por cobra tem medo de salsicha.
Nós sempre temos praticado nos últimos 10, 15 anos as taxas de juros mais altas do mundo, sempre cautelosos, sempre exagerando. Essa última queda de taxa de juros, vocês viram, 1%, todo mundo achando muita coragem. Caramba, é disparada a taxa de juros mais alta do mundo, podia estar muito mais alta, mas isso não adianta. Nós temos que trabalhar com a realidade. E a realidade é que o Banco Central brasileiro acredita que depois de tantos anos de convívio com a inflação, não há como facilitar contra esse inimigo. Tem que errar sempre para mais, e é isso que eles vão fazer, vão ser cautelosos na queda de juros daqui para frente. Então, a inflação vai ceder, apesar de ter batido quase que no limite superior da banda tolerável em outubro, novembro, vai ceder pelo efeito desses preços internacionais caindo, pelo desaquecimento de demanda, pelos próprios juros excessivos do Banco Central, e nós acreditamos que até o final do ano a inflação vai estar abaixo da média desejada. Ou seja, se tem um assunto com o qual a gente não deveria se preocupar em 2009 é com a inflação. Vai ser a menor das preocupações. A atividade econômica vai ser a principal por estar despencando, as contas externas vão estar deteriorando, mas sem chegar a complicar como no passado, e a inflação é assunto realmente terciário. Muito bem, toda vez que você tem uma dada realidade econômica, ela é alterada pela intervenção do Estado, pela política econômica. Falar em política econômica, basicamente, pensando assim agregadamente no macro, você tem que se preocupar com 3 vertentes. Qual é a política fiscal, qual é a política monetária, qual é a política cambial. Política fiscal, você entendendo como a gestão de receitas, se o governo vai buscar mais receitas, de quem ele vai buscar essas receitas, se ele vai achar mais prático deixar dinheiro na mão do setor privado, ou se ele quer se apropriar dessa riqueza para diminuir consumo, para fazer em obras. O lado do dispêndio, a natureza desse dispêndio é importante. Política monetária, essencialmente, aonde ele vai querer colocar a taxa de juros. Quanto mais alto ele coloca a taxa de juros, mais penalizado é o investidor, o consumidor, e os heróis passam a ser aqueles que compram ativos financeiros em vez de consumir e investir. E política cambial tem a ver com como se manipula a taxa de câmbio para obter resultados desejáveis, ambicionados na conta externa. Desvalorizou o câmbio, aumenta a exportação, diminui a importação. Valorizou o câmbio, sentido contrário. E essas são as grandes variáveis com que o setor público trabalha. Tributação, gasto, taxa de juros e taxa de câmbio. Muito bem, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: apesar de estar numa trajetória de queda de juros, houve uma aceleração de inflação ao longo do ano passado, que deixou o Banco Central preocupado. Ele fez um movimento de alta, colheu os resultados, a crise nesse sentido ajudou. Então, a política monetária ao longo desse ano vai ser uma política de afrouxamento. Alguma coisa assim realmente só para manter as aparências, nada que seja um coadjuvante importante para amenizar, para reverter um quadro recessivo. Então, não vamos ter muita esperança nessa evolução de juros. Ele tomou algumas medidas na área fiscal na direção correta. Vocês têm aí a tabela de redução de alíquotas de imposto de renda, que é um movimento de deixar mais renda na mão das famílias para que o consumo não seja tão penalizado. Ele mexeu no IOF também para pessoas físicas e até no próprio IPI ele conseguiu uma redução mais voltada para a indústria automobilística. Ele está se focando em automobilística, construção civil, geração de dólares e amenização do aperto da renda pessoal. A Caixa Econômica está com linhas especiais de créditos para as empresas do setor imobiliário e nós temos, então, como consequência disso, uma previsão de superávit primário menor nesse ano do que no passado, quer dizer, o governo vai abrir mão de receitas e vai gastar um pouco mais, então ele vai ainda fazer um superávit antes de pagar juros. Nós vamos ter uma dívida líquida do setor público ainda cadente, 35% do PIB, esse número já chegou a namorar com 50%. Então, situação fiscal do governo nesse ano, nada preocupante. Ele vai fazer o óbvio. Num ano de recessão, você diminui um pouco o teu superávit,
gasta um pouco mais ou deixa um pouco mais de dinheiro. No Banco Central, o que ele fez para amenizar a crise? Basicamente, ele tentou abastecer o mercado com dólares. Ele vendia dólar presente para recomprar lá na frente, para tirar essa tensão do câmbio. Por quê? Porque o que o Banco Central diz é o seguinte, gente, se a variável que eu tenho para controlar, para atuar sobre a economia, é taxa de juros, uma variável serve para um objetivo. Qual é o objetivo? A inflação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a taxa de juros olhando a inflação e só a inflação da melhor maneira possível e o câmbio, deixa ele flutuar. O que ele der, deu. Se tem muita oferta de dólares, a taxa cai, se tem pouca oferta, a taxa sobe e eu vou fazer o quê? No máximo, eu dou algumas intervenções contracíclicas. E é o que a gente vê nessas duas curvas, na azul e na laranja. A laranja é o comportamento da taxa cambial. Primeiro aquela queda prolongada e depois a volta com o advento da crise. E nota que o processo de venda do Banco Central é exatamente o contrário. Ele diminui as vendas quando a taxa de juros está caindo e aumentou agora quando houve a explosão do câmbio. Aumentar as vendas, que ele está abastecendo com reservas para evitar que o câmbio chegasse a 2,50, 2,60. Mas, basicamente, o câmbio vai para onde ele quer ir. A intervenção realmente é só no sentido de evitar explosões. E assim vai continuar ao longo do ano. Uma política fiscal, vamos dizer, saudável, ainda procurando um superávit primário, receitas e despesas gerando uma sobra que não é suficiente para pagar a conta de juros, mas que o déficit consolidado, chamado déficit nominal, ainda assim é coisa de 3%, é menor do que o da Alemanha, está muito boa a situação fiscal do Brasil. A questão do câmbio, olhando, quando ele baixar um pouco os juros, vai ter um pouco menos de dinheiro aqui dentro. Em compensação, a atividade econômica desaquecendo, tem menos importação. Então, vocês vão ver, nós estamos com uma projeção conservadora, o câmbio ficando mais ou menos onde ele se encontra. E, infelizmente, ele não vai ter nenhuma grande intervenção, como eu disse a vocês, através da taxa de juros para reaquecer a economia. A síntese do que vai acontecer na economia brasileira, vocês veem nesse quadro resumo. Coloquei também 2010 para vocês terem uma ideia de trajetória. Claro que o cenário de 2010 é bem mais instável ainda do que o de 2009, mas dá um referencial. E o que a gente vê aqui? Que o PIB, depois de crescer 5,5% em 2008, vai crescer 1,5%, e 1,5% é otimista, tá? Se não for 1,5% é 1%, não é 2%. Em 2009 e 2% em 2010. O preços ao consumidor vai de 5,9% para 4,5%, abaixo da média, como eu disse, e fica por aí em 2010. A taxa de juros na Selic vai fechar esse ano em 10,75%, se fechasse em 8,9% não acontecia nada de ruim, mas é aquilo que nós já conversamos, e volta a cair um pouco em 2010 para 9,5%. Cotação do câmbio no final do período vai ficar entre 2,40 e 2,50 esse ano e o próximo. A balança comercial, saldo minguando, mas não virando negativo. Nós vamos ter que pagar alguma coisa como 35, 40 bilhões de dólares na nossa balança quando você bota juros, bota remessas, bota frete, número perfeitamente tolerável. Vamos passar a ter um déficit em transações correntes, quer dizer, quando você consolida tudo isso, perto de 20 bilhões de dólares. 2, 3 anos atrás nós estávamos em superávit, mas numa crise esse é um número tolerável, como vocês veem pela evolução de reservas. As reservas internacionais, que em 2008 estavam em 206 bilhões, vão estar em 195 no final do ano que vem. Uma perda irrisória se você pensar a gravidade da crise internacional. O Brasil, infelizmente, geralmente era pego numa crise com nível de reserva baixíssimo, 5, 10, 15 no máximo, e as perdia com muita rapidez. Aqui, a robustez da economia brasileira é tal que isso não vai acontecer. Com isso, a gente chega nas nossas conclusões. Primeira conclusão, a crise é global, a crise é profunda, a crise tem raiz financeira, tem uma vertente de crédito muito importante que vai fazer com que a economia americana fique com problemas por muito tempo.
eu não consigo ver economia americana crescendo 3%, 4% durante o mandato do Obama, coitado. Ele corre sério risco de ser um presidente de um mandato só. Internamente, isso tem os seus impactos. 2009 é perdido e vocês veem 2010 basicamente a mesma cara. Toda vez que alguém quiser convencer vocês de que é um trimestre, são 2 trimestres, esquece. Esse processo de desalavancagem é terrível. Os bancos perderam patrimônio e por isso tem que diminuir os empréstimos. As empresas perderam patrimônio, perderam vendas, estão endividadas, precisam de mais crédito. Juntar essas duas contradições vai ser algo extremamente complicado e duradouro. Por isso eu digo, nós temos uma crise longa e generalizada, isso vai acabar pegando todos os setores. Claro que automobilístico, exportador e imóveis são os mais atingidos, mas quando vem o desemprego, sobra também para comida, sobra para vestuário, sobra para roupa, sobra para tudo. Mas sempre mais grave naqueles que dependem mais intensivamente de crédito do que daqueles que são renda corrente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar para essa nova realidade. Primeiro, privilegiar a liquidez acima de tudo. Você tem que fazer o seguinte, admita que o Brasil ficou mais pobre, que o brasileiro está mais pobre. Então, qualquer que seja o produto que você vende, barateie. Tenta conseguir o máximo de financiamento dos seus fornecedores e seja extremamente severo na concessão de crédito. Não adianta ligar para o SPC para saber se o cidadão merece ou não. Nós vamos ver caloteiro que nunca sequer pensou que seria caloteiro recebendo o certificado nesse ano. Então, tudo aquilo que você puder fazer para diminuir a tua necessidade de capital de giro tem que ser feito. Se isso passa por um encolhimento de pessoal, sem dúvida fazer o quanto antes, enquanto você tem a escolha. Sempre trabalhar com colchão de liquidez. Se for possível, obter dinheiro em banco, sem precisar, põe um pouquinho, porque você não sabe o dia de amanhã. É uma gestão para sobreviver, é uma gestão para perder pouco, é uma gestão para estar vivo. Por que estar vivo? Porque se tem uma coisa comum em todas as crises, é que elas acabam. Todas acabaram e você vai pegar um período de retomada. Segundo, o Brasil vai ser dos países menos afetados por essa crise. Nós realmente fomos pegos num momento especialmente robusto da nossa história. Claro que nunca teve blindagem e nós sabíamos que não ia ser marolinha, mas realmente 200 bilhões de reserva internacional, superávit fiscal do tamanho que a gente faz, credibilidade do Banco Central, ter um governo de esquerda que assustou no começo e se revelou extremamente amigável para o mundo capitalista. São patrimônios que eu garanto a vocês, no final dessa crise, o Brasil vai estar numa posição relativa melhor do que a que nós entramos nessa crise. Vai ser um processo de amadurecimento, de construir raízes, de reforçar laços e vai ser muito bom estar forte, estar vivo, estar inteiro, olhando para o futuro, mesmo que seja com sofrimento, com sacrifício de margem nesses 2 anos. Tem um Brasil bonito aí para frente para os senhores. Muito obrigado.